Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concurso, nós temos uma questão de raciocínio lógico da prova para professor municipal do município de Uberaba, beleza? Ela nos diz o seguinte: em uma situação hipotética, 3 clientes do bar, um dentista, um comerciante e um advogado, ficaram embriagados em uma noite. E para levá-los para casa, o gerente do estabelecimento chamou 3 manobristas, porém, os clientes Luciano, Rogério e João não estavam em condições de reconhecer seus carros, um Corolla, uma Tracker e uma Saveiro. Um dos carros era preto, o outro era cinza e o terceiro carro branco. A ordem das informações não representa necessariamente a relação entre os clientes, suas profissões, seus carros e as cores destes. Sabe-se que o Corolla cinza não é de João e pertence ao comerciante. Rogério, que não é o dentista, tem um carro branco, que não é a Saveiro. Sendo assim, é possível concluir corretamente que o Corolla é cinza e é de Rogério, a Tracker é branca e é de Luciano, a Saveiro não é branca e pertence a Rogério, ou a Saveiro não é cinza e pertence ao dentista. Turma, em outro vídeo referente a uma questão de raciocínio lógico, eu comentei sobre essas estruturas, né, de organização, essa forma de você pensar o seguinte, essa forma matricial, Luciano, Rogério e João. O Luciano pode ser dentista, comerciante, advogado, ele pode ter o Corolla, a Tracker, Saveiro, preto, cinza e branco. E aí foi nos comentários, alguém deixou lá assim, não, no concurso público, se desse tempo de eu fazer isso e tal e tudo mais. Pessoal, de fato, né, o concurso público ele tem que ser muito preciso, você tem que otimizar o seu tempo. Mas muitas das vezes a gente faz coisa pior, é ficar arriscando um monte de coisa, e aí quando você, né, percebe, talvez o tempo foi embora. Então você usar as iniciais, não precisa, lógico, de escrever tudo, mas você usar as iniciais aqui, separar por profissões, carro, cor do carro, vai te ajudar demais, porque essa maneira matricial aqui de você visualizar as possibilidades, ela ajuda muito na hora de nós inferirmos informações, porque você vai ter que buscar aquelas informações que estão implícitas, né? Aquelas que estão nas entrelinhas, porque as informações explícitas, normalmente elas não são suficientes para você descartar todas as possibilidades. Essas questões desse modelo de raciocínio lógico sempre buscam isso, ok? Vão ter um argumento, 2 argumentos, 3 argumentos às vezes, e eles vão ser responsáveis por você inferir todas as outras informações. Então, aqui nesse caso mesmo, olha só tem pouca coisa. Ele fala assim, sabe-se que o Corolla cinza não é de João e pertence ao comerciante, e ele fala que Rogério, que não é o dentista, tem um carro branco. Então, a começar pelo Corolla, beleza? O Corolla cinza não é de João. Então, você associando aqui o João, turma, você já sabe que ele não tem um Corolla e, consequentemente, o carro dele não é cinza, porque cinza é o Corolla, beleza? E aí você também pode inferir que ele não é o comerciante, já que o carro pertence ao comerciante. Se não pertence ao João e pertence ao comerciante, o João não pode ser o comerciante, beleza? E aí depois vem a segunda informação, que a partir dela você tem que descobrir todo o resto. Quando fala que Rogério, que não é o dentista, então vamos lá, Tom. O Rogério, ele não é o dentista, tem um carro branco, então ele tem um carro branco. O que acontece quando a gente já encontra, né, uma das informações? Quando eu descobri que o carro dele é branco, automaticamente eu desconsidero a possibilidade de o carro dos outros dois ser branco, beleza? Isso é importante demais, é o que mais ajuda. E aí depois ele fala por final, turma, que não é uma Saveiro. Então, Rogério, que tem um carro branco, ele não tem uma Saveiro, beleza? Então, vamos lá arriscar aqui no alto, turma. Ele não tem uma Saveiro, mas aí você pode ficar se perguntando, nossa, mas já arrisquei todas as informações e como que eu posso, né, encontrar mais coisas? Pessoal, é a hora que você tem que combinar as informações. Por quê? Observa aqui, Rogério, que não é o dentista, tem o carro, que não é a Saveiro, mas o carro dele é o quê?
branco. Se o carro do Rogério é branco e se, né, considerando aqui que o Corolla é cinza, então a gente sabe que o carro dele não é cinza, beleza? E o carro dele também não é preto. Consequentemente, se o carro do João não é cinza, turma, o carro cinza só pode ser do Luciano, ok? Entenderam? Se não entenderam, volta o vídeo ou deixa nos comentários, porque quando você afirma que o carro do Rogério é branco e você sabe que o carro do João não pode ser cinza e não pode ser branco, o carro do João só pode ser preto. Então só sobra o carro cinza para o Luciano. E a partir daí, turma, fica tudo muito tranquilo. Você sabe que cinza é quem? É o Corolla. Então você já sabe que o Corolla, né, ele não é o carro do Rogério. Só sobra para o Rogério então a Tracker, beleza? Então se a Tracker é do Rogério, a Saveiro é do João. E aí, consequentemente, quem tem o Corolla cinza não é o comerciante, que nos foi falado no enunciado. Então, se o Luciano é comerciante, o Rogério sabe que não é o dentista nem o comerciante, o Rogério só pode ser o advogado, beleza? E se, né, o Rogério é o advogado, sobra para o João ser o dentista. É uma cadeia, tá, turma? As informações vão uma puxando as outras propositalmente. E dessa maneira eu acredito que seja bem mais fácil de você visualizar todas as possibilidades, beleza? Então, olhando aqui no alto, as alternativas que nos restam, o Corolla, né, é cinza e é do Rogério. Não, turma, o Corolla não é cinza. O Corolla é cinza, mas ele não é do Rogério. A Tracker é branca e é do Luciano. Turma, não, a Tracker é branca, mas ela é do Rogério. A Saveiro não é branca, beleza, a Saveiro é preta e pertence ao Rogério. Não, a Saveiro pertence ao João. A Saveiro não é cinza, ok, porque ela é preta e pertence ao dentista. Sim, João é dentista. Então, pessoal, letra D, que era a alternativa correta, ok? E aí, turma, deixei aqui como possibilidade porque muitos questionaram mesmo. Nossa, mas para fazer aquilo tudo, você pode criar uma situação dessa daqui. Não tem problema. E a partir dela, você tem que associar cada, né, a cada profissão, cada carro e cada cor do carro. Então aqui quando ele fala novamente, né, o que nós já fizemos anteriormente, quando ele fala que o João não tem um carro cinza, você tem que lembrar. Por isso que eu falei que aquela outra maneira, você tem aqui todas as possibilidades, aqui você tem que lembrar que o carro do João não é cinza e você tem que lembrar que ele não tem um Corolla. E aí automaticamente, e ele também não é o comerciante. Rogério, que não é o dentista, tem um carro branco. Então a única informação que você conseguiria, né, escrever aqui, ó, seria o carro branco do Rogério, beleza? E aí você não saberia, né? Você não saberia outra informação que você pudesse preencher de cara. E isso eu acho que deixa a sua missão muito difícil, entendeu? Porque aí você teria que inferir as informações quando você fala aqui, ó, se o carro do Rogério é branco, então você sabe que o carro do João também não é branco, porque o do Rogério já atendeu essa questão. E aí só sobra, né, para o João ter o carro preto. E aí, se o João tem um carro preto, sobra para o Luciano ter o carro cinza. E aí você teria atendido as três cores. Se o João tem um carro cinza, consequentemente, ele tem o Corolla, beleza? E mais ainda, ele é o comerciante. E se você, né, tivesse em posse de todas essas informações, aí ficaria mais fácil. Porque você sabe que Luciano é o comerciante. E você sabe que o Rogério não é o dentista. Então, se o Luciano é o comerciante, o Rogério não é o dentista, só o João poderia ser o dentista, ok? E se João é dentista, sobra para o Rogério ser o advogado. E aí, consequentemente, né, sobra a questão dos carros, a Saveiro e a Tracker. Como que eu vou saber quem tem a Saveiro e quem tem a Tracker? Aí você teria que olhar lá no alto que o carro do Rogério é branco, mas não é a Saveiro.
Então, quem tem a Saveiro é o João e sobra para o Rogério a Tráquea. Nossa, mas é muito mais fácil, turma. Não é. É porque eu corrigi aquela outra forma antes dessa. Vocês poderiam ver, né, ou pegar o vídeo só dessa parte que eu corrigi, vocês vão ver que não é tão óbvio assim, não é tão fácil assim de inferir as informações. Para alguns é, para outros não será, mas aí tá duas possibilidades diferentes de você tentar encontrar essa resposta. E como eu havia falado anteriormente, turma, né, como eu havia falado anteriormente, a opção certa é que a Saveiro não é cinza, que a Saveiro pertence ao dentista que é o João, ok? Um abraço, espero ter ajudado. Até a próxima.